Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais este vídeo. Eu sou Adolfo Clay e hoje eu quero estar falando sobre SPQR de Mary Bird, uma trajetória da Roma Antiga. Deixa eu colocar aqui, uma história da Roma Antiga, né? Uma trajetória da Roma Antiga. Meu irmão, eu estava lendo o livro, cadê o nome do livro aqui? História Agrária Romana do Weber. Como eu já mencionei em vídeos anteriores, cara, Weber é um grande estudioso, mas a leitura dele é horrível, é chata. E eu peguei História Agrária Romana. É uma leitura, assim, cara, enjoativa, um negócio chato. E lendo poucas páginas por dia. E. Cara, peguei, joguei ali na estante. Quando eu tiver com mais cabeça, eu volto pra ler aquela bagaça. E falei, muita gente, muitos amigos meus já viu me indicando esse livro SPQR da Mary Bird. Mary Bird. Mary Bird. Mary Bird. A Mary Bird. Mary Bird. E meu amigo, quer um conselho? Compre esse livro. Se você gosta de história, em geral, se você quer, como é que eu faço história? Como é que eu faço história? Eu vou fazer uma live depois sobre isso, tá? Eu vou colocar esse livro em primeiro lugar, como primeira leitura obrigatória. Eu comecei lendo o livro, só o primeiro capítulo, contando sobre as tretas do Cícero com Catalina. É uma aula de pesquisa historiográfica tremenda. Cada linha tem que ser observada com muito carinho. Pelo menos o capítulo do Cícero contra Catalina. Contra o Catalina. E aí você deve olhar assim para por quê? Depois de ter estudado teoria da história, depois de ter lido sobre as escolas, as várias escolas que têm análise, iluminismo, positivismo, marxismo, você percebe que lidar com documentação você lidar com documento exige um certo treino. Eu estou nesse processo, né, como historiador, olhando. Então hoje eu não olho mais um livro, e desde o tempo que eu mexo com a exegese, texto bíblico e tal, eu não olho o texto assim pelo que o texto me diz. Eu busco o pano de fundo, às vezes a língua original, o documento na sua língua original. Então, o trato que eu tenho hoje com a informação, ou quando eu pego um livro, não é mais igual era quando eu era um leigo. Uma pessoa comum, não que eu seja especial ou que o historiador seja alguém especial, mas o treino faz essa diferença. Um leigo, ele vai pegar um livro, vou ler sobre Roma. Pá, ele pega um livro qualquer sobre Roma e vai ler. Vou pegar um livro sobre a Segunda Guerra Mundial. Ele vai ler o livro. Simplesmente tentando puxar a informação que o livro diz. O historiador faz a mesma coisa. Só que ele sempre vai fazer algumas perguntas pro autor, ou para a informação que ele está recebendo, e ele vai tentar juntar com outras informações. Então, como eu já tenho estudado um pouco sobre o Império Romano, quando eu vi essa cena de Cícero contra Catalina e as discussões, como que a gente enxerga essa história, e ela traz isso de forma muito clara, sem muitos rodeios, mas de forma muito clara, muito profunda, o conhecimento de alguém que estudou muito sobre o tema e está resumindo ali de maneira clara, me fez gostar desse livro. Eu já sei que a leitura dele, já estou sabendo, lendo ele, estou sabendo que a leitura dele vai ser uma leitura fácil e muito instrutiva e muito profunda, nos sentidos de que ela vai trazer, a autora vai trazer informações que outros livros não trouxeram. Outros focos, né? Inclusive uma discussão ela falando, olha, a leitura que a gente tem de Roma, a base que a gente tem de Roma historiográfica, ela não é de agora, ela é do primeiro século antes de Cristo. Só que Roma ela foi fundada em 800 anos antes de Cristo. Só que toda fonte, toda formação que temos sobre Roma, basicamente, advém desse século para frente. E isso influencia em como enxergamos os romanos. E ela tem trazido algumas informações sobre Grécia também, tal, mas o foco é Roma. E isso tem aclarado, né, ou, né,
iluminado, e eu tenho olhado bem para esse livro e falado, mano, é isso aqui. Roma, esse livro da Mary Bird não é só um livro sobre Império Romano, sobre história romana, mas é um livro que acho que nós, como historiadores, ou para quem quer se aventurar no campo historiográfico, vai ter que ler. Vai ter que ler. E eu demorei muito, tá? Esse livro ele chegou para mim por presente de inscrito do canal, né? Porque eu tenho já estudado sobre Roma. E o conhecimento sobre Roma, para entender o texto bíblico, também para mim tem sido de maneira algo muito elucidativo, né? Muito nossa. Tem coisa que eu li no Grandeza e Decadência de Roma, do Guglielmo Ferreiro, que eu nunca vi estudioso bíblico nenhum fazer. Né? Tratando do contexto, pano de fundo, do porquê. Né? Isso me ajuda bastante na compreensão do porquê, por exemplo, dos 4 evangelhos terem sido escritos. Ou entendendo por que existiam tropas romanas dentro de Jerusalém, dentro de Israel. São coisas assim que não fica claro. O evangelho simplesmente narra, ó, tem um soldado romano ali, tem assim, o centurião, tem isso, tem aquilo. Ah, porque Paulo fala do eu sou cidadão romano. Como Paulo? Paulo era judeu ou era cidadão romano? Como? Por que disso? Então são detalhes que quando você estuda a história do Império Romano, de Roma, acontecimentos de quando que as pessoas de fora começaram a ser chamados cidadãos romanos, ou por que o cidadão romano não era julgado segundo as leis dos dominados. Então tem detalhes que me trazem luz e que conhecer mais da história do Império Romano ajuda. Para quem é cristão, isso, essencialmente eu sou cristão, tal. Então me aclara, mas quanto mais conhecimento histórico, mais eu consigo compreender talvez o texto bíblico. Talvez não, porque estudar Bíblia é estudar história em si. E acho que uma das melhores maneiras da gente começar a compreender como que a história antiga ela é discutida, ou do porquê, ou dos princípios, a metodologia usada, Mary Bird é uma delas. Um amigo sociólogo, David Vega, ele menciona, né? David Vega ele fala, ela tem uma linguagem mais geral, ela faz uma linguagem mais geral. Que não é aquele livro cheio de citações, né? Os positivistas eles são muito disso. Você pega uma Cidade Antiga do Fausto de Coulanges, você pega um próprio Max Weber, eles trabalham muito com citações diretas, isso, aquilo, e a maneira de como confiar na documentação é muito louco. E essa discussão que eu estou dizendo aqui, Mary já na conversa, na discussão de Cícero e Catalina, ela já trabalha. Então é um livro assim que eu vou dizer para vocês. Quer conhecer de história de Império Romano? É um livrozinho que eu recomendo que vocês tenham. E aí eu estava observando qual que é a editora Crítica. É a mesma editora do Diário de Rosenberg, né? Também tem Richard B. Evans, A Chegada do Terceiro Reich. E se eu não me engano, deixa eu ver, Terceiro Reich no Poder. Não, aqui já é a editora Planeta, já é outra editora. Mas tem vários. Eu percebi que essa editora Crítica ela tem vários livros importantes assim. Então fiquem de olho, porque esse livro aqui é topzera, mano. É topzera, cara. Uma baita coisa que foi traduzido pra gente em língua portuguesa. É isso aí. Tamo junto e fica a indicação de livro hoje.